Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. E aí, pessoal que acompanha o Lidu Esportes, está começando mais um vídeo para falar sobre a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, já chegamos a 20 rodadas e a gente vai trazer a projeção e os palpites dessa rodada, mas lembrando antes de qualquer coisa que você se inscreva no canal, né? Deve se inscrever para nos ajudar a chegar a 700. Faltam apenas dois para que a gente consiga chegar a essa marca. Deixar o seu like para o YouTube saber que você gostou do vídeo e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum detalhe do Lidu Esporte, seja transmissões esportivas, seja programas craques do jogo, ou seja os vídeos, que nem hoje a gente está fazendo aqui para falar sobre o Campeonato Brasileiro. Lembrar você também que pode nos seguir lá no Insta e no Facebook, né? No Instagram Lidu Underline Esportes e no Facebook, facebook.com/barra Lidu Esportes. Eu estou ao lado de Eduardo Rubim e Pedro Gomes e a gente vai então começar a falar dos jogos de sábado, né, uma projeção rapidamente de Ceará e Red Bull Bragantino, Eduardo, e aí o que esperar desse jogo? É um jogo que o Red Bull caiu de produção, né? E o Ceará também não está fazendo grande campanha. Grande abraço, Lilian, Pedro Gomes, todos que estão nos acompanhando aí nessa projeção da 20ª rodada do Brasileirão. É um jogo equilibrado, duas equipes aí é, em busca da vitória. O Ceará, que tá aí na zona intermediária, né? É o último colocado aí na vaga da Sul-Americana. Tá essas equipes que a gente sempre coloca aí que pode brigar para o rebaixamento, mas por enquanto está se mantendo bem, está fazendo uma campanha aí de permanecer na Série A e até beliscando aí uma Copa Sul-Americana, né? Diferentemente do Bragantino, tá um pouco mais à frente ali, já teve momentos melhor, não está passando por um bom momento aí, né? E fora de casa, eu vejo um jogo equilibrado aí, eu vejo um empate aí entre esse confronto entre Ceará e Bragantino. Pedro Gomes, o que esperar de Ceará e Red Bull Bragantino? Um jogo que o Eduardo traz é equilibrado. O que tu acha dessa partida aí e o seu palpite para esse confronto? William, como o Eduardo falou, um jogo bem equilibrado ali, né? Dois times. O Bragantino ano passado brigou para não cair, né? O Ceará está vindo da segunda divisão, está fazendo uma ótima campanha, na minha opinião, aí conseguindo se manter. Por momentos chegou até a beliscar ali uma pré-Libertadores ali, se manteve um bom tempo entre os 10 colocados ali, os 10 primeiros, né? Mas agora deu uma decaída ali, mas como o jogo é no Castelão lá e o Bragantino não veio numa boa também, foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu para o Inter no final de semana passado, eu acho que o Ceará vai se prevalecer aí do fator local e vai ganhar do Bragantino por 2-0. Eu também acho que o Ceará vai ganhar, mas por 2-1, né? Agora, o jogo que eu acho interessante ali, né, nesse jogo de sábado é o Fluminense e o Fortaleza. O Fluminense de Renato que vem numa reconstrução pós-mundial e o Fortaleza que está na zona de rebaixamento e depois do Vojvoda não parece ter grandes evoluções, Eduardo, na minha visão, né? Claramente. O futebol ele não tem tempo, né? Não dá o tempo, né? Houve essa troca aí, o final do ciclo aí do Vojvoda no Fortaleza, acho que fez um belíssimo trabalho, tá? Eu acho que ele sai por cima, na minha opinião. E o Renato Paiva, que para mim é um bom treinador, foi injustiçado aí no Botafogo e tá tentando implantar a sua filosofia de trabalho. Isso leva algum tempo, só que a questão do tempo é o grande problema e a pressão que se tem, né? O momento ruim do Fortaleza está na zona de rebaixamento, situação complicada, então é difícil, pode ser indiferente, eh, pode ser as equipes top aí, como é o caso do Santos,
Vasco da Gama, né? Se bem que o Vasco já está acostumado com esse tipo de situação, né? Ainda não é novidade. Mas um Corinthians, grandes equipes que já caíram para a segunda divisão, que é muito difícil quando tu tá nessa zona aí de rebaixamento e brigando para não cair. Realmente é bem complicado, uma situação complicada do Fortaleza, que está na Libertadores da América. Então, é complicado uma equipe que está iniciando um novo trabalho, não está vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas também está na Libertadores da América. Então isso vai do planejamento e o que o Fortaleza prioriza nesse momento. Se recuperar, escapar da zona de rebaixamento, escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro ou avançar na Libertadores da América. E o Fluminense, você já colocou tudo, né? Uma reconstrução, melhorar a campanha na Libertadores, está bem na Copa Sul-Americana, jogando em casa, eu acredito aí numa. E também passou na Copa do Brasil, né? Dentro do Internacional. Então, o Fluminense está no melhor momento, tem mais equipe, tem mais treinador, e eu acredito numa vitória de 2-0 para o Fluminense. Era impressionante que ele ia falar mais treinador. Pedro Gomes, Tem que dar Fluminense uma e destacada, né? Não Fortaleza. adianta. Um contraste, Pedro Gomes. Fluminense e Fortaleza, né? O E aí, o que Fluminense, esperar? para mim, esse ano foi a grande surpresa dos times brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes, né? Foi semifinalista ali, fez uma bela campanha, né? No Brasileirão, o Fluminense, né, não vem tão bem, mas está numa recuperação. Aí Renato Gaúcho tentando se reencontrar no Campeonato Brasileiro também, nas Copas vem bem, né? Na Sul-Americana e Copa do Brasil. Né, eu acho que esse final de semana aí o Fortaleza ali, como o Eduardo citou ali, trocou o técnico ali, agora está numa contagem regressiva de 19 rodadas, se não me engano, também tem um jogo a menos, um jogo para recuperar, né, do primeiro turno ainda, mas o Fortaleza está numa contagem regressiva para a segunda divisão, né, tem que se encontrar no campeonato aí, tentar achar vitórias, né, que não conseguiu na primeira parte do campeonato aí, e esse jogo eu acho que o Fluminense vai se aproveitar também, está jogando em casa aí, e o mau momento do Fortaleza, que acho que, se não me engano, nos últimos 15 jogos tem uma vitória só, né? Então acho que esse jogo vai dar Fluminense 2-1. Pois é, eu também acho que dá Fluminense 3-1. Sport de Recife e São Paulo. O Sport venceu a primeira diante do Grêmio. E eu falei isso, Pedro Gomes. Lembra que a gente falou, né, no programa de quinta-feira que o Sport ia conseguir a primeira vitória diante do Grêmio. E São Paulo, de Crespo, Eduardo, o Sport conseguiu a primeira vitória, tá um pouco empolgado, mas o São Paulo vem bem. Vem bem, teve esse tropeço, foi um balde de água fria, né? Porque vinha de uma sequência boa no Brasileiro, conseguiu um empate importante aí fora de cara na Libertadores, mas teve esse tropeço, essa eliminação que ninguém esperava para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então, fora de casa, o Sport Recife ganha uma moral depois de ganhar a primeira vitória, né? Dentro do Grêmio, como foi bem frisado aí. E não é jogo fácil, não, tá? Mas o São Paulo tá no melhor momento. O Crespo sabe que já tem que de imediato embalar aí uma sequência de vitórias, seguir aí e não deixar se abalar para essa eliminação, que realmente foi algo inesperado e um balde de água fria no torcedor e pegou todo mundo de surpresa, né? Então, e a Copa do Brasil é uma competição aqui. Cada competição tem a sua história, tem o seu jeito, né? A gente sabe que a Copa do Brasil permite isso. A gente já viu várias zebras e não que fosse uma zebra o Atlético Paranaense contra o São Paulo, mas algo inesperado. O Atlético Paranaense na Série B e não está nada bem lá, né? Vai ter dificuldade para subir. Mas eu acredito no São Paulo vencendo o jogo por 1-0. E aí, Pedro? O Sport e São Paulo. Esporte São Paulo, né? A gente conversou aquele dia dos Dia dos Pais ali do jogo, né? Eu falei com sentimento de torcedor, achei que o Grêmio, né, fosse dar esse presente para a torcida gremista, mas eu tava com aquela pulguinha atrás da orelha ali, que era o jogo que era pro esporte ganhar realmente, né? Pela fase do Grêmio ali, pelo que a gente já conhece dos clubes gaúchos, quando não é o Grêmio, é o Inter, que ajuda os times de baixo da tabela ali. Mas enfim, né? O São Paulo ele tem essa eliminação, esse tropeço na Copa do Brasil aí.
também tomou um susto no meio da semana na Libertadores para o Atlético Nacional, ali onde escapou de perder o jogo, talvez por um placar que dificilmente reverteria no Morumbi, né? 2-0, 2 pênaltis que foi desperdiçado no jogo. Mas o São Paulo no Campeonato Brasileiro está bem aí, com o Hernan Crespo, né, reencontrando o futebol do elenco do São Paulo ali. Eu, na minha opinião, esse jogo o São Paulo ganha lá do Sport Recife, lá vai ser 2-1. Eu acho que o São Paulo ganha por 3-0, hein? Eu acho. Só o Grêmio teve essa proeza de perder pro Sport. Vitória e Juventude. O Vitória que vinha, né, numa sequência mais ou menos. O Juventude que venceu o Corinthians, né? Venceu o Corinthians, que é um freguês do Juventude, não Alfredo Jaconi. O que esperar desse jogo, Eduardo? O Juventude que não vence fora de casa, né? É verdade, realmente é um confronto dos desesperados, confronto direto para escapar aí da zona do rebaixamento. É o jogo do famoso 6 pontos, né? 6 pontos. Então, o Vitória joga em casa, né? O Vitória que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, está numa situação, digamos assim, minimamente melhor do que o Juventude, que é o penúltimo colocado, né? Ah, são apenas 4 pontos de diferença. O Juventude tem 14 contra 18 Vitória. Então é fundamental uma vitória, porque o Juventude vencendo fica a 1 ponto, né? Desse mesmo Vitória. Então, realmente é importantíssima a vitória, com o perdão da redundância, para o Vitória, né? O Vitória joga em casa. O Vitória não gosta que fale de vitória, ele gosta de que fale triunfo. Triunfo, né? Então o Vitória vai em busca do triunfo aí diante do Juventude, jogando em casa. Mas eu Eu tô tava. achando que vai dar um empate esse jogo aí, tá? 1-1. Hum. E aí, Pedro? Carpini voltou e trouxe a vitória pro Juventude, O né? Carpini voltou, já deu sorte na segunda-feira, conseguiram bater o poderoso Corinthians ali, né? Tem todo aquele lance que o Corinthians sempre ajudado, né, contra times, né, menores. Mas o jogo no Barradão também é sempre difícil ali, mas que nem eu falei pro Fortaleza ali, esses times estão na parte de baixo da tabela, como Juventude, Fortaleza, Sport ali, o Vasco ali, é a contagem regressiva da segunda divisão, né? Então, eu, como sou fã do futebol gaúcho aqui, gosto da região sul do país, eu acho que tem que tentar se manter o Juventude na primeira divisão. Eu vou torcer, eu acho que também, talvez confirme, eu vou torcer por uma vitória do Juventude por 1-0 nesse jogo aí. Eu também acredito na vitória do Juventude por 1-0. E Corinthians e Bahia, o Corinthians vem de uma derrota justamente pro Juventude, o Bahia vem de um empate, o Bahia que tá vindo bem, né, Eduardo? Rogério Ceni é um técnico que eu gosto bastante, viu? E de muito tempo, né? Rogério Ceni. E aí? O Rogério Ceni vem amadurecendo pouco a pouco, vai crescendo, vai evoluindo. É um cara que tem muito a crescer, pode se tornar aí um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, uma visão assim mais à frente ainda, até quem sabe de seleção. É um cara que estuda muito, um cara muito inteligente e que vem evoluindo junto com o Bahia, né? Que até pouco tempo a gente viu um Fortaleza com uma força, uma potência, primeiro, né? Mais forte aí dos times nordestinos, mas o Bahia hoje é o principal equipe aí, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. Está fazendo uma campanha muito boa aí no Brasileiro. É o quarto colocado, está aí pegando vaga para Libertadores, enquanto o Corinthians está aí é, no meio da tabela, né? Não tá pegando nem Sul-Americana e nem naquele pelotão do meio ali que não briga por nada, né? Não ganha vaga nenhuma, não cai, enfim. E vem uma derrota amarga aí pro Juventude, o Corinthians, e pelo momento aí eu acho que pode dar trabalho aí. O Corinthians pode ter dificuldades aí contra o Bahia. Eu tô apostando numa vitória do Bahia. Não confio muito nesse time do Corinthians. Acho que o Bahia pode surpreender e vencer aí por 2-1 o Corinthians. Pedro, e aí? Expectativas e o teu Expectativa palpite? para esse jogo, que são dois times que, na minha opinião, oscilam muito, né? A gente espera, em certos momentos, que nem na Libertadores o Bahia fosse classificar, depois acabou dando umas entregadas dentro de casa, lá na Fonte Nova. O Corinthians também, né, tem bons jogos contra clubes grandes, aí pega um time um pouco menor também, né,
ganhou, fez um baita jogo contra o Inter, eu lembro, no primeiro turno. Agora, recentemente, né, classificou, ganhando o Palmeiras 2 jogos, né, em casa e lá no Allianz Parque. Mas também tem derrota contra o próprio Mirassol em casa, né? Então, eu acho que são 2 times que oscilam demais no campeonato aí, na sua temporada. E para esse jogo, eu acho que vai dar um empate em 2-2 entre Corinthians e Bahia. Eu também acho que vai dar empate, mas acho que vai dar 1-1, né? O Corinthians e Bahia e é isso. Agora vamos falar do jogo de domingo. Esse jogo que pode definir a demissão de Mano Menezes, né? Do Grêmio, Atlético Mineiro e Grêmio. Eu vou começar com o Pedro, que ele tem direito de fala sendo torcedor. Pedro, que tu espera, Pedro? Eu tento te ajudar com o teu time, Pedro, mas é difícil. O que tu espera do Atlético? A gente apostava, quer dizer, eu mais ou menos, do que o Grêmio fosse vencer o Sport, na teoria, né? Na prática, foi tudo ao contrário. E agora o Grêmio precisa vencer ou vencer, Pedro. É complicado, né? A fase do Grêmio, a situação do Grêmio. E eu acho que esse jogo vai ser 1-0 Atlético Mineiro ali. Se o Grêmio não ganhou do Sport, dificilmente vai ganhar do Atlético Mineiro lá. Agora que o Atlético está se reencontrando ali, o time está se ajeitando. Conseguiram uma virada boa no meio da semana aí pela Copa Sul-Americana. O Atlético está também tendo uma remontada aí no seu elenco. O pessoal está se acertando ali com seus problemas internos. Diferente do Grêmio, que não consegue se acertar dentro de campo, fora de campo, né? Cria a esperança da torcida de trazer o Roger Guedes, daqui a pouco não traz mais. Agora fechou com o lateral do Palmeiras, o Marcos Rocha ali, que tinha uma proposta para fazer parte do departamento técnico do Palmeiras para o ano que vem, mas o Grêmio contratou ele com uma possível, né, extensão de contrato até 2027. O cara é com 38 anos, então o Grêmio está meio perdido no seu ano aí, caminha a passos largos para mim para a segunda divisão. E esse jogo aí não tem expectativas muito boas, né? Como não ganhou do Sport, dificilmente vai ganhar do Atlético lá. Eu acho que vai ser 1-0 Atlético Mineiro no domingo. O Pedro trouxe um ponto que realmente foi muito falado da contratação do lateral, né, Eduardo? E assim, a gente fala do Kahneman, o Jeromel já foi, e aí fica o Kahneman, aí o lateral que tá praticamente se aposentando é contratado, e o Grêmio precisa vencer o Atlético Mineiro para que a situação não afunde, porque eu acho que é um total candidato a cair para a segunda divisão. A realidade do Grêmio é essa aí, né? E eu quero crer que o, o Marcelo Marques não tem a participação dessa contratação, né? Porque, cara, não tem explicação tu contratar um jogador que estava sendo cogitado para fazer parte do departamento de futebol do Palmeiras, né? Então, cara, e o Grêmio já contratou o Marlon, o problema do Grêmio nem é esse, né? O Grêmio precisa de meio campo, precisa de zaga, atacante, centroavante que faça gol. Então, o Grêmio é fechar com 45 pontos e, e festejar, né? Como se fosse um título. Porque não tem o. E o Grêmio, para mim, perde esse jogo. O Atlético, muito bem colocado pelo Pedro, né? Tá se reencontrando. Uma grande classificação na Copa do Brasil diante do Flamengo, né? Virou o jogo aí contra o Godoy Cruz na Sul-Americana. Então, tá se encontrando aí, parece que as coisas estão se ajeitando pro lado do Atlético. Eu aposto em 2-0 Atlético Mineiro. E o Mano cai. Ai, eu, ap- eu ia falar, eu ia apostar numa goleada, mas eu vou ser mais. Eu aposto 2-1 Atlético Mineiro, tá? O Grêmio não tem time. Santos e Vasco da Gama, reencontro de Neymar com Felipe Coutinho, Pedro Gomes. Santos que tá, né? Tá indo. E o Vasco da Gama, O mais Vasco ou ali, o menos. primeiro time da zona de rebaixar, né? Abrindo a zona de rebaixamento ali, trocou de posição com o Santos, né? Nas últimas rodadas aí, o Santos que estava ali, passou, bem dizer, todo o primeiro turno na zona de rebaixamento. Eu acho que esse jogo aí o Santos vai acabar ganhando pelo bom momento aí, ganhou uma moral aí, tá respirando com essa saída da zona de rebaixamento aí. Teve o jogo contra o Juventude ali que conseguiu fazer um placar elástico ali, e jogos assim vai recobrando a confiança do time e do elenco, né, para continuar a contagem regressiva de cada jogo a jogo ali,
tentar escapar e não voltar para uma Série B o ano que vem, né? O Santos também aí. Eu acho que esse ano cai um time grande ali, ou vai cair Vasco ou vai cair Grêmio, um desses dois times vai acabar caindo ali. E para mim esse jogo vai ser 2-1 Santos. Se o Grêmio perder e o Vasco ganhar. Eduardo, e aí? Outro jogo, outra pedreira aí, duas equipes que brigam para escapar do rebaixamento. Confronto direto aí de 6 pontos, como se diz. E o Vasco tá ladeira abaixo, né? Tá complicada a situação do Vasco. O Santos deu uma melhoradinha ali, acabou ganhando jogos importantes em casa, inclusive ganhando do Juventude no Morumbi, jogo que a gente acabou transmitindo aqui, né? Então, realmente briga de cachorro grande para escapar do rebaixamento. Eu aposto no Santos vencendo esse jogo por 1-0. Pra sorte do Grêmio, eu também vou apostar no Santos, tá? Eu vou apostar em 2-1 pro Santos. E agora, Internacional e Flamengo não é repeteco, não é Libertadores, é o Brasileirão. O Flamengo possivelmente vai usar um time reserva, que não dá nem para considerar time reserva. A logística do Flamengo, tá? Não vai voltar para o Rio de Janeiro, vai seguir em Porto Alegre, chega amanhã e trabalha no CT do Grêmio e fica até quinta-feira de manhã, né? E aí, Pedro, o Internacional precisa da vitória, pode ser um teste para ver as peças. Parece que o Borré e o Valencia vão jogar no ataque, né? Dando descanso pro Ricardo. E aí, o que esperar desse jogo? Porque o Borré e o Valencia estão devendo e viraram reservas, né? Do menino. Complicada a semana internacional aí, em uma semana, 3 jogos contra o poderoso Flamengo, né? Perdeu o primeiro da Copa do Brasil, da Libertadores, desculpa, mas eu acho que o Inter volta vivo ali com esse placar mínimo de 1-0 que o Flamengo conseguiu fazer lá. E o Inter não se pode dar o luxo de mesclar time muito no final de semana, não, porque também, né, se começar perdendo o brasileiro ali, começa também lá a ficar pertinho da zona de rebaixamento, que aquela parte de trás da tabela está muito, muito próxima à numeração ali, à pontuação dos times ali, né? O Santos ali, que a gente falou anteriormente ali, se ele ganhar esse jogo, ele pode chegar ali à 12ª colocação. Há pouco tempo atrás ele estava ali penúltimo colocado ali, antepenúltimo colocado. Então, um jogo complicado para o Inter. O Flamengo pode se dar o luxo de mesclar o time, que eu acho que o time reserva do Flamengo os jogadores seriam titular em qualquer time do futebol brasileiro, aí, do Campeonato Brasileiro. E esse jogo eu acho que o Flamengo vai ganhar do Inter aí de novo. Aí vai ser 2-1 esse jogo no final de semana aí. E o Borré e o Valencia continuam devendo muito para a torcida, né? Pelo valor que eles ganham aí. O Ricardo Matias voltou aí, chegou com tudo, né? Ganhando, acho que nem 10% do que eles ganham aí, consegue, né, agir muito melhor que eles dentro de campo, tem mais vontade, mais garra e mais raça. Então esse jogo do Flamengo e Inter acho que vai dar 2-1 Flamengo. E aí, Eduardo? E É aí? complicado. Eu acho que a dupla Grenal anda juntos de mãos dadas e a situação do Roger, para mim, é a mesma do Mano. Se o Inter não vencer esse confronto e cair fora na Libertadores, acabou o ano para o Internacional e o Roger não continua. Então é uma pressão muito grande que tem o Inter, o Roger Machado, que vai ter que... É um confronto assim, ó, que o Flamengo, nem Inter e nem Flamengo podem ir de sangue doce, né? E assim, poupando, porque o Flamengo tem que ir defender a liderança do brasileiro, né? Hoje líder do Campeonato Brasileiro. E o Inter precisa vencer, porque também não está seguro aí na tabela aí, em termos de escapar do rebaixamento. Então precisa fazer pontos, precisa aí melhorar sua campanha no Brasileiro e também ter uma moral para o confronto de quarta-feira na Libertadores da América. Então, um jogo em que o Inter precisa, o Flamengo também. Eu sinceramente, acho que o Flamengo vence de novo, tá? 1-0. Eu vou dizer uma coisa, tá? Acho que se o Roger ser demitido no Inter e o Mano no Grêmio, eu acho que o Roger pode ser uma opção pro Grêmio. Só acho. Me veio aqui Nesse na mente. momento, eu acho que não. Mais Me veio adiante na... vai ser treinador do Grêmio de novo. Mas eu acredito que. Não, Ou se eu não acho faz que uma. Ou se não, quem sabe faz uma troca. Daí o Mano volta pro Inter e o Roger vai pro Grêmio. O que vocês acham? não, mas eu acho que Não, acho seria que o Inter não...
seria mais histórico ainda, que a gente tá numa semana que a gente pode ter os dois técnicos da dupla Grenal caindo, né? A gente comentou isso aí nos bastidores Verdade. esse dia. Eu não lembro recentemente de Grêmio e Inter trocarem de técnico na mesma semana aí. Mas É acho que verdade. tá pintando isso aí agora, final de semana. O Mano, acho que pra mim, ele meio que já largou depois do esporte ali, ficou uma situação meio estranha depois do jogo ali. E o Roger tem essa questão, acho que também estão se classificando na Libertadores aí na quarta-feira, e acho que também vai pegar o banquinho dele e vai sair do Inter também na Para quarta-feira. mim, a, Se pra bem mim, a que, chance, pra mim, a chance é 95% disso acontecer. Dos dois serem pra demitidos. mim, pra mim, eu acho que o Roger meio que se queimou com o Grêmio, né? Então eu acho que seria um pouco difícil, talvez. Mas não é impossível. Eu sinto que talvez pode acontecer. E para fechar, Botafogo e Palmeiras, o Botafogo que venceu com um gol de 14 segundos na Libertadores, né? O técnico é o filho do Lancelotti, ele é só o filho do homem. E o Palmeiras de Abel Ferreira que fez uma goleada também e, né, não dispensa comentários, Pedro. O Palmeiras confirmou que, né, deu sorte de pegar um adversário mais fraco ali, praticamente não, encaminhou, né, sua classificação para as quartas finais da Libertadores ali. E o Botafogo, né, eu fiquei com o sentimento ali que a coisa tá ruim pro Botafogo na Libertadores no meio da semana também contra a LDU ali, porque jogar na altitude é sempre complicado. Mas como é assunto nosso aqui é Campeonato Brasileiro, é um jogo que nos últimos anos também foi um clássico nacional aí, teve eliminações para ambos os lados na Libertadores aí e Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras passando o Botafogo há 2 anos atrás, o ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro. E o ano passado aí o Botafogo conseguiu eliminar o Palmeiras num grande jogo lá no Allianz Parque também, lá pela Libertadores. Tem se tornado um clássico bem acirrado aí nos últimos 2 anos aí. E para esse jogo aí, como o Botafogo vai jogar lá no Allianz Parque, né? Não vai jogar, desculpa, no Rio de Janeiro, no seu estádio. Eu acho que vai dar 2-1 pro Botafogo contra o Palmeiras aí. É só falar do resultado do Inter do Flamengo que eu não dei, eu acho que vai ser 2-1 pro Flamengo. E aí, Eduardo, Botafogo e Palmeiras? Os dois vem se encaminhando aí na Libertadores. O Botafogo, como o Pedro bem falou, um score mínimo aí para jogar na altitude é um pouco complicado. E o Palmeiras é o time da Libertadores, né? Eu acho que o Palmeiras se entrega e dá tudo que tem, principalmente na Libertadores, que é um sonho, principalmente da Leila, de levar um título mundial. Esse mundial que agora virou Copa Intercontinental, né? Mas está garantindo uma vaga para o próximo mundial também, em caso de uma conquista de Libertadores. E eu acredito no Palmeiras nesse confronto, mesmo jogando fora de casa contra o Botafogo. Para mim, 2-1. Eu acho que o Palmeiras ganha por 2-0. Encerramos então os palpites e as análises do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. Lembrando que o Mirassol e o Cruzeiro a gente vai transmitir aqui no Lidu Esportes na segunda-feira a partir de 15 para as 8 da noite, né, às 19h45, comigo, Eduardo Rubim, Pedro Gomes e Gilson Santos. A gente espera vocês para participar dessa grande transmissão. E lembrar você, por favorzinho, eu nunca pedi nada para vocês, estou pedindo aqui, se inscrevam no canal. Vamos encerrar agosto, o mês incrível, com 700 inscritos, tá? 700 inscritos no canal, faltam apenas dois. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum detalhe do Lido Esportes. A gente volta no próximo vídeo, lembrando que na segunda não tem os craques do jogo, mas tem jornada esportiva Mirassol e Cruzeiro no Lido Esportes.